Provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Santos. Jogo no Maracanã, neste domingo, 6h30 da noite, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma provável escalação em que o Flamengo tem 4 desfalques. Recapitulando para você, Léo Ortiz com problema no tornozelo, Jorginho com problema na coxa, Pedro com problema no braço e Gonzalo Plata suspenso. O Flamengo tem 2 reforços para essa partida em relação à rodada passada. Everton Araújo e Bruno Henrique estão de volta depois de cumprirem suspensão contra o São Paulo na Vila Belmiro. Então, essa provável escalação que a gente vai montar aqui agora é a provável escalação levando em consideração as ideias do técnico Felipe Luiz, tá? Não é opinião do repórter que vos fala, Léo José. Então, informação, aliás, baseada no trabalho, no padrão do técnico Felipe Luiz. Então, vamos lá, vamos nessa. Para você ligado aqui no Coluna do Fla, clica no botão de curtir, se inscreva no nosso canal para poder ajudar o nosso conteúdo a atingir mais e mais rubro-negros aqui no YouTube, beleza? Vamos lá. No gol, Agustin Rossi, tá beleza, tá ok. Goleiro do Flamengo, titular, indiscutível. Na lateral direita é onde a gente vê a primeira grande dúvida dessa escalação. O técnico Felipe Luiz costuma utilizar o Emerson Royal em jogos em que o Flamengo precisa atacar mais a linha de fundo. Já em partidas que o Flamengo precisa ter uma cautela defensiva, em que o time adversário vem com 3 atacantes que tem algum ponta de velocidade, aí o Felipe Luiz usa mais o Varela. Então, levando isso em consideração, acredito eu que o Felipe vai com o Varela na lateral direita, beleza? Dupla de zaga, Léo Ortiz está fora. Ainda não se recuperou das dores que ele tem no tornozelo, depois daquele trauma no jogo contra o Palmeiras ainda. O Flamengo não vai colocar o Léo Ortiz no sacrifício. O Flamengo está trabalhando o Léo Ortiz com calma e com cautela para que não seja prejudicada a presença do jogador na final da Libertadores, tá? Então, Léo Ortiz está fora, quem assume a posição é Danilo. Então, Danilo e Léo Pereira formam a zaga do Flamengo contra o Santos no Campeonato Brasileiro. Na lateral esquerda, Alexandro, titularíssimo, absoluto, indiscutível desse jogo contra o Santos no Maracanã, tá certo? Vamos lá. Outro ponto aqui na escalação que a gente traz para você, é no meio de campo. Sem Jorginho, que ainda se recupera de lesão muscular na coxa direita, quem ganha a posição dele de volante é Saul Níguez. Então, Saul sendo o volante pelo lado direito, Eric Pulgar sendo o volante aqui pelo lado esquerdo, repetindo a dupla de volantes que jogou contra o São Paulo, tá? E aqui, na criação, sendo o camisa 10, a gente vê o Jorge Arrascaeta, de contrato renovado. Sim, renovou o contrato até o final de... Deixa eu só botar aqui. Até o final de 2028, com possibilidade ainda de aumentar esse contrato para até o final de 2029. Multa rescisória do Arrascaeta agora é de 35 milhões de euros, mais de 212 milhões de reais, tá? Então, uma informação bem bacana que a gente deixa aqui com você também. Ó, o pessoal do Globo Esporte trouxe 35 milhões de euros, 215 milhões de reais, a multa rescisória atualizada do Arrascaeta, jogador uruguaio de 31 anos. Agora, vamos lá, montando o ataque do Flamengo. Na ponta direita, Felipe Luiz tem 2 opções. Luiz Araújo e Carrascal. Contra o São Paulo, o Felipe foi com o Carrascal. Inclusive, o Carrascal pediu para jogar contra o São Paulo. Ele estava com dor na costela e mesmo assim pediu para ser relacionado e o técnico Felipe Luiz botou o jogador. O Carrascal está em um bom momento. O Carrascal está numa boa fase. E a entrega que o jogador colombiano está fazendo no Flamengo é uma entrega absurda. Eu não estou falando, galera, nem entrega tática, tá? Não tô falando nem entrega tática, de como o Carrascal ajuda nesse time do Flamengo. Eu tô falando de disposição. O Carrascal é um jogador que tá se colocando à disposição de toda maneira, de toda forma, para não perder espaço no Flamengo.
Um espaço que é... O espaço no time titular do Flamengo é mais caro do que o metro quadrado do Leblon aqui no Rio de Janeiro, que é o metro quadrado mais caro do país. Então, assim, o Carrascal não quer perder essa opção, essa oportunidade de ser titular do Flamengo. Então, ele vem se colocando à disposição, mesmo não estando 100% nesse time do Flamengo, tá? Deixa eu só botar aqui, parece que deu uma travada aqui no aplicativo. Ó, deixa eu atualizar aqui a aba. Vamos lá. Boa. Opa, aqui a publicidadezinha aqui avançando. Vamos lá. Aqui, ó. Seguindo aqui com a gente. Aí. Pronto. Aqui na ponta direita, Carrascal. Na ponta direita, Carrascal. Na ponta esquerda do Flamengo. Aí aqui a gente tem aquela dúvida. Bruno Henrique, Samuel Lino ou Bruno Henrique, Samuel Lino ou Everton Cebolinha. O Cebolinha já tá bem fisicamente. Já vem treinando, já vem sendo relacionado. Aliás, o Bruno Henrique volta de suspensão. Nessa ponta esquerda tem Bruno Henrique voltando de suspensão, Everton Cebolinha voltando de lesão e o Samuel Lino, que fez gol contra o São Paulo. Aqui na ponta esquerda, o titular é Samuel Lino. Cadê? Samuel Lino. É um jogador que estava com a confiança abalada, estava com a confiança ali sendo prejudicada pelos últimos jogos, mas contra o São Paulo, como ele fez um gol impedido, fez um gol validado, está recuperando essa forma física, aliás, está recuperando essa forma ideal de confiança, o Felipe Luiz não vai mexer no jogador. Ainda mais, como o Felipe Luiz fala, um jogador caro como esse, um jogador que a maior contratação da história do Flamengo, a mais cara contratação da história do Flamengo, Felipe Luiz vai manter o Samuel Lino na ponta esquerda. E aí, centralizado, é onde a gente vê a grande novidade, o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que entra nesse time titular do Flamengo porque o Plata está suspenso e também porque o Pedro está machucado. Então o Bruno Henrique vai fazer a posição de falso 9, por mais que ele não goste. E aí, como opção no banco de reservas, o Felipe Luiz vai ter o Juninho Vieira e também o Alacian. Então, essa é a provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Ó, provável escalação do Flamengo para o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Olha aqui, tudo bonitinho. Rossi no gol. Linha de defesa com Varela na lateral, Danilo e Léo Pereira, Alexandro fazendo a lateral esquerda. Meio de campo com Saul Niguez e Eric Pulgar formando dupla de volantes e na criação Jorge Arrascaeta. Trio ofensivo do Flamengo, Jorge Carrascal fazendo a função aqui de ponta direita, meia direita e o Samuel Lino na ponta esquerda, centralizado Bruno Henrique. Esse é o time do Flamengo, a provável escalação do Flamengo para enfrentar o Santos no Maracanã. Recapitulando, Flamengo que tem 4 desfalques: Léo Ortiz, Jorginho, Pedro e Gonzalo Plata. E tem os reforços de Bruno Henrique e Everton Araújo. Bruno Henrique volta como titular e Everton Araújo já segue no banco de reservas do Flamengo. Agora, para a gente aproveitar o embalo, antes de eu perguntar se você gostou da escalação ou não, você já pode até deixar aqui no chat. Deixa aqui no chat. Você gostou da escalação do Flamengo? Olha só. Deixa eu botar aqui de novo. Ó. Você gostou da escalação do Flamengo? Deixa aqui no chat. Deixa o seu comentário que a gente vai ler. Agora o time do Santos. A provável escalação do Santos do técnico Juan Pablo Vojvoda. O Santos que tá numa pindaíba. É o 17º colocado, tá com a corda no pescoço e corre contra o tempo para fugir do rebaixamento. É aquela história da briga insana, que é sempre difícil enfrentar um time que tá lá brigando, que tá se descabelando para não ser rebaixado. A provável escalação do Santos para enfrentar o Flamengo no Maracanã, jogo do segundo turno do Campeonato Brasileiro, 33ª rodada, tem Gabriel Brazão, baita goleiro, salvou tudo contra o Palmeiras. Se não fosse o Brazão contra o Palmeiras teria vencido por 5, 6, 7-0 com uma tranquilidade tremenda. É um baita goleiro, que o Flamengo, inclusive, pode até ficar de olho. Linha de defesa do Santos. Na provável escalação tem Igor Vinícius na lateral direita, dupla de zaga com Frias e Luan Pérez, e na lateral esquerda o Souza. Trio de
meio-campistas do Santos tem William Arão, conhecido pela nação rubro-negra, campeão de tudo pelo Mengão. William Arão e João Schmidt, formando dupla de volantes. Mais à frente, na criação, Zé Rafael. Trio de ataque do Santos, nessa provável escalação do Santos, tem Álvaro Barreal, pela ponta direita, ponta meia-direita. Neymar Júnior, fazendo o papel de ponta esquerda, meia esquerda, ali também centralizado em alguns momentos. E o Guilherme centroavante. Essa é a provável escalação do Santos.